Aleluia. O novo de Deus chegou, amém? Glória a Deus. Você crê? Glória a Deus. Vamos orar e entregar esse nosso momento de adoração ao Senhor. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por esse momento de comunhão, esse momento que nós podemos entrar na Tua presença, Senhor. O véu se rasgou lá atrás, para que hoje nós tivemos, Senhor Jesus, nós temos livre acesso ao Pai, livre acesso a Ti, Senhor, para entrar na Tua presença e dizer, Senhor, que o Teu novo invadiu os nossos corações, para dizer que nós somos limpos, perdoados, para dizer que o sangue de Jesus está por nós, para dizer que nós vamos construir, Senhor Jesus, a nossa vida em Ti, que o amor que o Senhor derramou em nós derramaremos sobre outras pessoas e outras pessoas, até que o mundo conheça a Ti, Senhor. Eu te peço, Senhor, abra, Senhor, agora os nossos olhos e os nossos ouvidos, Senhor Jesus, que nós possamos estar atentos à Sua palavra, ao que o Senhor quer tratar aos nossos corações nesse dia, Senhor. Recebe, Senhor Jesus, o nosso louvor e agora recebe, Senhor, esse momento da palavra, Senhor. É isso que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Pode se assentar, irmãos. A palavra de hoje está lá no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 9. E os jovens aí, quem está no grupo de jovens, está ligado que a gente está lendo aí o livro de Provérbios durante esses 31 dias de janeiro. Os 31 capítulos de Provérbios serão lidos, amém? Amém. Nós vamos ser edificados por essa palavra. E essa semana, no dia 9, o Senhor tratou ao meu coração com essa palavra do capítulo 9. Os convites, né? O capítulo 9, ele é meio que um sumário sobre aquilo que Salomão está querendo tratar para as pessoas, aquilo que Salomão está querendo dizer sobre o ímpio e sobre o justo, né? Sobre o sábio e sobre o tolo. Então ele vai trazer esses contrastes no capítulo 9 de Provérbios. E ele vai fazer isso através de uma figura feminina, de uma mulher. A senhora sabedoria e a senhora loucura, ou a mulher loucura. E aqui, Salomão, ele sempre vai colocar coisas do cotidiano das pessoas, né? Porque os provérbios, eles vão abranger coisas do cotidiano. As pessoas tinham que entender o que estava sendo, né, dito. Assim como a gente tem vários provérbios na língua portuguesa, né, que os antigos falaram e vai passando de geração em geração e você vai escutando. Assim, Salomão vai dizer para a gente. Salomão vai dizer para a gente no capítulo 9, tá? Vamos ver aí o capítulo 9 vai falar sobre os dois convites, o da senhora sabedoria e o da mulher loucura. A gente vai começar com o convite da senhora sabedoria. Versículo 1, lê comigo. A minha versão é NVI, tá bom? A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou a mesa. Então aqui Salomão vai trazer a figura da mulher que ela ergueu a sua casa. Ela com suas próprias mãos construiu a sua casa. Mas não é qualquer casa, é a casa. Porque a casa tinha 7 colunas. O que significa isso? Significa que era uma casa grande, espaçosa, né? Ela queria convidar muitas pessoas para sua casa, então ela fez uma casa grande. Isso que significa. E aí ela construiu e ergueu as 7 colunas. Ela matou os animais e preparou uma refeição. Ela preparou um banquete, porque ela queria convidar as pessoas para sua casa, ela queria fazer o seu convite. Então ela fez aquela refeição, né?
Aquelas pessoas que gostam de cozinhar, sabe que cozinhar para bastante gente, né, e também para pouca gente leva tempo. A gente acabou de sair do Natal. Se você fez um peru, um pernil, um chester, você sabe quanto tempo você fica na cozinha. Você não sai por menos de 5 horas, né? E às vezes você começa a preparar na semana. Você começa a preparar no dia anterior, vai lá, tempera o pernil, né, para ele pegar o gosto, e aí passa lá, né, o óleo, deixa lá marinando para depois colocar no forno, e aí vai horas e horas de preparo. Essa senhora, ela matou os animais para o banquete. Além dela matar os animais, ela preparou a carne dos animais. Então, ou seja, ela marinou aquela carne. Ela gastou muito tempo para fazer um banquete, né? Então, olha só, ela construiu uma casa espaçosa para convidar muitas pessoas. Ela matou os animais, ela preparou uma refeição. Ela preparou o seu vinho. Então, naquela época, eles preparavam o vinho, eles colocavam ervas dentro do vinho, né? O mais próximo era um suco de uva mesmo ali. Então, eles faziam o vinho, colocavam ervas e, né, ali deixava aquilo um tempo. Tinha que, né, ficar um tempo para depois ser bebido. Ela teve todo esse trabalho para preparar. E no final ela arrumou a mesa, né? As mulheres aí gostam de uma mesa posta, né? Eu sei que aí está na moda aquela mesa que você coloca um suplá, um guardanapo, um prendedorzinho de guardanapo, uma taça bonita, né? É bonito você fazer uma refeição com a sua família com uma mesa arrumada. E aqui eu imagino que Salomão está descrevendo, eu imagino uma mesa. Pensa numa mesa enorme, né, para muitas pessoas, com muitos pratos, e ela arrumou delicadamente, né? Eu penso, trazendo para os dias de hoje, pensa naquela mesa, né, com um prato, aí o suplá embaixo, e as taças, e os talheres, e depois preparou lá, né, os pratos de sobremesa, e preparou. Gente, isso leva tempo. É muito tempo você preparando aquilo, né? Um banquete. Ela preparou a refeição, ela preparou a casa para chamar as pessoas. E aí, no versículo 3, diz assim: enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. E aqui ela instruiu as servas dela, né? Olha, vocês vão saindo do ponto, desde o ponto mais alto da cidade. E aqui eu entendo, se está escrito desde o ponto mais alto da cidade, eu entendo que é desde o ponto mais alto da cidade até o ponto mais baixo, né? Então ela instruiu as servas: vai e convida todo mundo, né? Traz os inexperientes, convidem eles. Falem para eles que a mesa está preparada e que eles podem participar do meu banquete. Eles podem participar da minha comida, beber do vinho que eu preparei, né? Eu gastei tanto tempo para preparar tudo isso para eles. Falem para eles deixar a insensatez e vir participar comigo do meu banquete. E aqui eu queria que vocês entendessem o que é esse inexperiente que Salomão está falando. O inexperiente, né, em algumas versões vai dizer jovem, em outras versões vão dizer aqueles que não têm bom senso, né, aquele que é jovem mesmo, é isso, ele é inexperiente. Ele é aquele que não tem muito compromisso, né? É aquela pessoa que não tem muito rumo, né? Ela está perdida ainda, ela não tem compromisso com nada, ela não tem comprometimento com nada, qualquer convite ela está aceitando, se ela não quiser aceitar, ela também não aceita o convite, né? E aquela pessoa que não tem muito conhecimento profundo das coisas, ela é inexperiente, ela é ali no raso,
né? Ela ainda está aprendendo ainda. Ela ainda está, né, no caminho, mas está perdido, porque não tem comprometimento. Esse é o inexperiente. E a sabedoria, ela chama, ela fala, vem você, inexperiente. Deixe a sua insensatez, deixem a insensatez, e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. E esse versículo 6, ele me remete muito a João capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. No versículo 6, diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai, já que agora vocês o conhecem e o têm visto. Quem que é o caminho? Jesus. Salomão está dizendo aqui que a sabedoria convida, andem pelo caminho do entendimento e vocês terão vida. Quem é a vida? Jesus. Lá atrás, eles não tinham ainda a revelação completa que a gente tem. Jesus ainda não tinha vindo como carne. Mas hoje nós podemos dizer que a sabedoria é Jesus. E o caminho de vida é Jesus. E aqui a sabedoria chama, vem participar do meu banquete. Vem comer dessas delícias que eu tenho apresentado para vocês. Deixa a insensatez de lado, né? E Salomão, ele vai instruindo, né? Se os irmãos lerem nos primeiros capítulos, várias vezes ele vai trazer a figura de um pai ensinando um filho. Filho, não vai por esse caminho. Filho, olha, tem a mulher assim, assim, que vai te chamar na janela assim, assim. Os prazeres são os seus atributos. Aquilo, não só aquilo que ele pode fazer, porque a gente gosta muito daquilo que o Senhor pode fazer por nós, né? Essa parte a gente conhece muito bem. A gente pede, né? Mas o que ele é? Ele só é aquilo que a gente pede? Não. Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso, né? E a Senhora Sabedoria nessa figura, ela vai chamando a gente. Venha e andem pelo caminho e vocês terão vida. E a vida aqui, ela deslumbra a vida eterna, né? Andem pelo caminho. E Jesus fala, eu sou o caminho. É através de mim que vocês terão a vida. E vida eterna, vida em abundância. Andem pelo caminho. E depois da Senhora Sabedoria fazer, né, o seu convite, ela tem duas respostas, né? Ela tem a resposta que o zombador dá para ela, que diz no versículo 7, quem corrige o zombador traz para si um insulto. Quem repreende o ímpio mancha seu próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. A resposta do zombador à sabedoria é que ele não quer participar. Ele não aceita a sabedoria corrigi-lo. Ele não aceita o que a sabedoria fala, porque ele não quer o compromisso da sabedoria. Ele quer viver nos seus prazeres, e se você corrige o zombador, ele tira a chacota de você? Não é? Não é isso que acontece muitas vezes, quando a gente vai disciplinar alguém, ou falar com amor, olha, não vai por esse caminho. Você vai cair lá na frente, né? Eu já passei por isso. Ou a palavra do Senhor diz que não é muito bem por aí. Mas a pessoa continua andando para lá. E aí ela zomba de você. Ela fala, não quero saber.
Não quero saber, você, crentinho, você que vai na igreja, beata de igreja aí, não quero saber das suas palavras. Eu não quero saber de você. Cuida da sua vida, da minha vida cuido eu, não é? Muitas vezes a gente recebe essa afronta. Muitas vezes a pessoa vai colocar o dedo na sua cara e vai dizer, mas quem é você para me corrigir? Quem é você para dizer algo para mim? O zombador é assim. Ele zomba. E ele te afronta e ele traz aborrecimento para você. Ele vai trazer cada dia mais aborrecimento para você. E ele o odiará. É aquela pessoa que você corrige e ela leva para o pessoal. Ela fala que ele lá nunca mais. Ah, não, porque eu fui falar lá, ele só quer falar de Jesus, só quer falar de andar corretamente, só quer falar de ir para a igreja, só quer falar de ministério, só quer falar que tem que ler a palavra, só quer falar que tem que fazer jejum, que tem que orar. Eu não quero saber disso. Não vou, mas nem na casa dessa pessoa, porque eu não quero saber o que ela tem para me dizer. E ele vai odiar a repreensão, porque ele não aceita. Ele zomba da sabedoria. Ele zomba da palavra do Senhor. Essa é a resposta do zombador e a resposta do ímpio à palavra do Senhor, do tolo. A resposta do sábio. O sábio, ele aceita a repreensão. Vamos ver lá no versículo 9. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Assim é o sábio. Você disciplina ele, fala, irmão, não é por aqui, né? Vamos caminhar corretamente, vamos caminhar na retidão. Ele entende que ele precisa mudar de vida. Ele entende que ele precisa mudar de atitude. Ele entende que ele precisa mudar o seu coração para poder caminhar com a sabedoria. Ele é humilde e ele ama quem o corrige. Não é? Você que é pai, você corrige seu filho, você corrige porque você odeia ele? Não. Você corrige porque você ama ele. Você ama ele de todo o coração e você não quer que ele faça a mesma coisa que você fez no passado. Você não quer que ele caia. Você não quer que ele repita os mesmos erros. Você não quer que ele cometa erros. Você quer que ele acerte. Você quer que ele viva uma vida com o Senhor. O sábio, ele ama quem o corrige. Muitas vezes a gente não gosta do Senhor nos repreender, né? A gente não gosta muito das palavras de repreensão do Senhor. Mas Ele fala porque Ele nos ama. Ele nos ama profundamente. E Ele tem toda a sabedoria. E Ele não vê só hoje, a gente vê o hoje e o ontem. Mas o amanhã e o depois de amanhã, só o Senhor vê. Às vezes, o não de Deus hoje, daqui 2 dias, você entende. Ai, Senhor, eu entendi. Por que não aconteceu isso comigo? Eu entendi, porque eu pedi tanto, o Senhor não realizou na minha vida. Eu entendi, porque de repente foi um livramento para mim. Pode ser que a gente nunca saiba. E o Senhor só simplesmente disse não. E está tudo bem. O Senhor disse não. Ele é sábio. Ele é a fonte de toda a sabedoria. A gente precisa confiar no Senhor, de que Ele é o caminho. E Ele é que está guiando os nossos passos, né? O sábio, ele é assim. Ele cresce em conhecimento. Ele não fica só no raso, como o inexperiente. Eu quero só o raso. O profundo eu não quero. Eu não quero buscar, eu não quero ler a palavra, eu não quero jejuar, porque é muito difícil jejuar, não quero orar, porque é muito difícil orar. Gente, é difícil tudo isso. Quem fez o Lidere Comigo sabe que eu falei que eu não sou a pessoa que adora ficar orando e não gosto de vigília. Eu não gosto. O Tom ama vigília. Vamos fazer vigília. Eu já estou assim, Senhor. Senhor, me ajuda.
Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque assim... Mas eu tenho meu momento de intimidade com o Senhor, em que eu oro. Às vezes não é aquela oração, né? A gente pensa que é oração, que você tem que mover os céus e a terra, e aí você tem que falar palavras difíceis. Não é isso. Você começa com uma intimidade. Você começa, Senhor, o Senhor é meu Pai. Como você fala com seu Pai, né? Eu contei, acho que uma vez na salinha das crianças, eu não sei se eu contei aqui na igreja, mas uma vez eu estava tão chateada e aflita no seminário, muito chateada, tinha sido um dia muito difícil para mim, muito difícil. E eu comecei a chorar na sala de aula, assim, sem parar, chorar. Eu tive que pedir licença e caminhar lá embaixo, e parada assim, chorava. Aí chegou um colega meu no seminário, sentou do meu lado e falou assim: o que eu posso fazer por você? Eu não entendo porque você está chorando, e eu nem sei se você quer me contar, mas eu posso orar por você? Quero, pode orar. Ele sentou do meu lado e ele fez uma simples oração, que eu falei assim: nossa, Senhor... Ele falou assim: Senhor, ô papai, eu não sei o que está acontecendo com o coração da Fernanda, mas eu sei que o Senhor, Ele sabe tudo aquilo que está dentro do coração dela. E eu sei que até mesmo, antes disso, eu contei para ele que naquele dia, até um carrinho de supermercado tinha caído em cima de mim. E aconteceu isso no dia, porque o dia foi tão pavoroso que, do nada, um carrinho de supermercado caiu em cima de mim. E eu contei aquilo para ele, comecei a chorar mais. E aí, na oração dele, ele falou assim: Senhor, papai, o Senhor sabe que até mesmo um carrinho de supermercado o Senhor pode usar para os seus propósitos. Mas olha, eu quero te pedir que o Senhor abençoe a vida dela e que ela possa ter o coração em paz e tranquilo. Tá bom, Senhor? Amém. Ele fez essa oração. E eu falei assim: meu Deus. Né? Não teve uma oração de mover os céus e terra e palavras assim, né? Mirabolantes, bonitas, enfim. E aí, no final, eu falei: Senhor, é isso. Isso é ter intimidade, né? Ele está constantemente conversando com o Senhor no dia. Ele fez uma oração por mim como se ele estivesse conversando com qualquer, né, amigo, ou pai, ou qualquer pessoa. E é isso. Aí eu entendi. Eu falei: o Senhor não é alguém distante, em quem eu não posso alcançar, em quem eu não posso, né, me debruçar e falar as minhas palavras de angústia, de tristeza. Ele sonda e conhece o seu coração. Mas Ele quer que você confesse. Ele quer que você fale para Ele o que está acontecendo. Senhor, eu sei que o Senhor sabe, mas eu vou dizer, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo abatida, eu estou me sentindo angustiada, eu não me sinto valorizada. Sabe por quê? Isso são as nossas orações. E cada vez que sai da nossa boca ou da nossa mente para o Senhor, Ele recebe. E o nosso coração se esvazia e traz paz. Assim é o sábio. O sábio cresce em conhecimento. Ele é desafiado todo dia, diariamente, a orar ao Senhor, em cada passinho, a jejuar. Senhor, eu não consigo jejuar, vou jejuar 3 horas. Amém. Jejue 3 horas. Senhor, eu não consigo ler um capítulo. Leia meio capítulo. Eu desafiei os jovens a lerem Provérbios. Eu nem vou perguntar quem está lendo, quem não está lendo, para não envergonhar ninguém, que esse não é o objetivo. É difícil, é difícil. Gente, tem dia que eu leio 2 capítulos no dia. Porque, né, a loucura é tão grande, a rotina é tão pesada,
que dá uma atrasada, mas eu falei, Senhor, não posso deixar. Não posso deixar de lado, porque eu fiz um compromisso. E desde Filipenses, o Senhor vem tratando meu coração. Isso é crescimento. Você se sentir desafiado. Senhor, eu não consigo fazer um devocional assim gigantesco, mas eu vou ler um capítulo. Não consigo, vou ler meio capítulo. Leia meio capítulo. No dia seguinte, leia um capítulo inteiro. Senhor, eu quero. O Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu quero. E se desafia a fazer. Porque o sábio cresce em conhecimento, o sábio cresce em entendimento. O sábio não fica no raso, sem rumo, perdido, sem compromisso. Quem é sábio tem compromisso com a palavra do Senhor. E eu não estou falando de ministério, muito menos de igreja, eu não estou falando disso, de frequência, de nada. Eu estou falando de crescer espiritualmente. O resto vem acrescentando. Porque não tem como você dizer que você está crescendo em conhecimento e você não servir. Não tem como. As duas coisas andam juntas. Tá? Então, é assim, você se desafia, comece com pouco. E vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Até você ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Ele não é alguém distante, em que você não pode alcançar. Ele está perto. Ele já preparou a mesa e o banquete. Ele preparou um banquete. Ele já deixou a palavra. Hoje a gente tem a Bíblia em tantas versões diferentes. Não consigo ler a revista atualizada, não consigo ler a revista corrigida, não consigo ler. Vai ler a NVI. Pega lá a tradução da linguagem de hoje, leia a tradução da linguagem de hoje. Aqui, Tá fácil, tá na nossa mão, tá na palma da mão, Que agora o celular tá na palma da nossa mão. A gente faz tantas coisas com o celular e às vezes não tem o aplicativo da Bíblia no celular, não é mesmo? Isso acontece. Vamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. E as consequências de aceitar o convite da sabedoria. Vamos ler o versículo 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Pois, por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo de sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Então ele está falando que a gente que eu já tinha dito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E por meio da sabedoria, a consequência é: seus dias serão prolongados. E eu não estou falando só aqui na terra. Você terá uma vida eterna. Porque quem caminha pelo caminho de Cristo, quem caminha, terá vida. E vida eterna. A promessa não é só uma promessa terrena, mas é uma promessa de vida eterna. Salomão está deslumbrando, lá no futuro, aquilo que viria no futuro. Então você terá os seus dias multiplicados, o seu tempo de vida se prolongará, se você for sábio. Agora, se você for zombador, sofrerá as consequências. E eu quero que vocês abram comigo a Bíblia lá em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, dos versículos 4 a 8. Diz assim: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém.
pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. É o que Salomão está falando aqui. Salomão está dizendo, né, Gálatas, o apóstolo falou isso para Gálatas, e Salomão deslumbra essa ideia, e ele está falando, vocês terão as consequências dos seus atos. Se vocês forem sábios, o benefício é todo de vocês. Os seus dias serão prolongados e vocês terão vida. Agora, se vocês forem zombadores, sofrerão as consequências, levarão a carga dos seus atos, daquilo que vocês estão praticando. E aqui, nos versículos a seguir, a gente vai ver o convite da mulher loucura. A gente viu o convite da sabedoria, que ela fez um banquete, preparou um banquete do zero, com suas próprias mãos, chamou a todos os insensatos para participar do seu banquete. Nós vimos todas as consequências, né, dos inexperientes aceitarem a sua palavra. E agora a gente vai ver o convite da mulher loucura. Versículo 13, diz assim, a insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade. Vamos parar aí só um pouquinho. O que Salomão está falando? Que a insensatez, ela é pura exibição, sedução. Então pensa na figura da mulher, assim como a mulher preparou lá um banquete, a senhora sabedoria preparou um banquete, pensa na insensatez como uma mulher. Ela é pura exibição, sedução, ignorância, sentada à porta. Então o que ela está fazendo ali? Ela preparou o banquete? Não preparou o banquete. Ela fez o vinho? Não fez o vinho. Ela preparou a mesa? Não. Ela está ali sentada à porta, só olhando o movimento, com exibição e sedução. Versículo 15. Clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz, água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Ela clama por quem passa na frente da casa dela. E ela fala, vem, tem água roubada aqui. E o que é aqui essa água roubada, que é doce? Isso aqui é uma metáfora para adultério, para um relacionamento de adultério. Quer dizer, a água roubada, quer dizer que a água era de alguém, e a água foi roubada. É um relacionamento de adultério. Sabe por quê? Vem comigo no capítulo 5. Capítulo 5 de Provérbios. Olha o que Salomão diz. No versículo 15. Ele está orientando o filho sobre a mulher imoral, a mulher adúltera. E no capítulo 15 ele fala assim para o filho: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? O que Salomão está falando? Beba da água da sua própria cisterna. Desfrute do seu casamento. Não roube a água de ninguém. E nem fique dando a sua água para alguém. Beba da sua própria água. E aí ele usa
a figura aqui para dizer sobre a mulher loucura, sobre a mulher insensatez. Essa mulher, ela faz o convite dela, falando: venha, beba a água roubada, que é doce. Porque é doce. O momento é prazeroso, né? O momento. O pecado é assim, momentaneamente ele é delicioso. E depois? Depois ele tem as consequências. E aí a gente precisa arcar com as consequências. E é o que a mulher ela tá chamando. Venha, a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso, né? Então o pecado ele é assim. Aquilo que você faz escondido, aquilo que você faz, né? Tem um gosto a mais. Os jovens gostam de fazer, muitas vezes os jovens gostam de fazer as coisas escondidas, né? Tem contas escondidas no celular, o WhatsApp com senha, né? E tal. E não é só os jovens, não, né? Muitos adultos fazem isso. Eu sei que às vezes no seu dia a dia, algum colega de trabalho seu, alguém que você tem contato, faz isso o tempo inteiro. Esconde conversas, apaga conversas. Por quê? É escondido. É saboroso, é doce no momento. E a hora que for descoberto? Ou e a hora que a conta chegar? Porque a conta chega. As consequências das nossas atitudes sempre chegam. Aqui, especificamente, ele deu uma linguagem sobre o adultério. Mas a gente pode colocar qualquer pecado aqui. A mentira, a luxúria, vaidade, o orgulho. No começo é tudo muito bom, é tudo muito prazeroso, porque você faz para si. E alimenta os seus desejos, e alimenta os seus desejos. No final, é que é complicado. Vamos ver os próximos versículos. Versículo 18, diz assim: mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Ou seja, ela está ali, sentada, chamando: vem, prova aqui da minha água, beba aqui da minha água, coma aqui o meu pão. Mas ela não tem um banquete preparado. Ela não passou ali horas cozinhando, ela não arrumou a mesa, ela não enviou os mensageiros, ela não preparou nada. Ela simplesmente chamou, e quem foi o tolo de aceitar? Entrou, tomou da água, comeu do pão, e aí acabou em morte. E ela está chamando o insensato. E todos os dias nós recebemos convites assim, da mulher louca, da mulher loucura e da insensatez. Todos os dias. É uma resposta maldada que você, né? Que você é tentado a fazer. É um convite. Você tem um convite de ficar calado, um convite de responder sabiamente, ou um convite de aceitar e dizer aquilo que você quer dizer sem medir as consequências, não é? Todos os dias é assim. Mentira. Você é convidado a dizer a verdade. Você é convidado a ficar quieto. Mas às vezes você aceita o convite da mentira. Não é só uma mentirinha. Uma mentirinha santa, né? Os crentes gostam de dizer, é uma mentirinha santa. Não é santa, irmão, não é não. É mentira, mentira de verdade. Não tem mentira grande, mentira pequena, é mentira, né? Orgulho. Você pode dizer não ao seu orgulho e responder humildemente. Ferir, matar o seu ego, o seu orgulho. Não deixar aquilo entrar no seu coração. Mas muitas vezes a gente deixa o convite do orgulho, aceita o convite do orgulho e cai.
no colo do orgulho, não é? E aí a gente exalta o nosso eu, exalta o nosso orgulho, sendo que nós temos um convite a sermos humildes igual a Cristo. Humildes e manso, respondermos sempre aos outros de forma mansa e humilde. E às vezes a gente não aceita esse convite, a gente aceita o convite do orgulho. E todos esses que aceitam o convite da mulher loucura, eles acabam em morte. E aqui a gente também pode dizer que é morte espiritual. Assim como a vida é a vida eterna, porque nós caminhamos pelo caminho do Senhor Jesus Cristo, o convite da insensatez, nós caminhamos para a morte. E cada vez que a gente alimenta a nossa carne, nós caminhamos um pouco mais no caminho da insensatez. E todas as vezes que a gente caminha com Cristo, temos o temor dEle, nos aproximamos dEle, conhecemos um pouco mais, deixamos o nosso eu, sacrificamos a nossa carne e aceitamos o banquete da sabedoria, nós estamos um pouco mais perto da nossa vida, para a glória do Senhor Jesus. E nós temos aqui constantemente falado sobre o crescimento espiritual da igreja. São cursos, as palavras. E eu quero desafiar você, nesse ano, aceite o convite da sabedoria. Caminhe pelo seu caminho. Prove do seu banquete. Porque eu tenho certeza que quanto mais você prova, mais você quer. Quanto mais você se aprofunda, mais você quer. Fique um pouco mais perto do Senhor nesse ano de 2024. Não faça as mesmas escolhas. Não fique aceitando os convites da insensatez. Mas se entregue à sabedoria. Se entregue de verdade. Um pouco mais. E aqui eu quero fechar com uma frase. O temor do Senhor é a fonte de sabedoria. E aproximar-se da sabedoria requer afastar-se de tudo que Deus abomina. O Senhor abomina o pecado. Se afaste dele. Diga não ao convite dele. E se aproxime um pouco mais do Senhor, da sabedoria. Amém? Pode se colocar de pé. Vamos fazer uma oração para entregar esse momento da palavra, esse momento da nossa reflexão e adoração a Deus.